Boa noite, me escutam bem? Boa noite, pessoal. Glória a Deus. Obrigado, Laura. Obrigado, Ned. Gostei do tempo verbal. Pessoal da GAS, se tiver aí, tá? Nós vamos fazer uma live referente a Rental Coins, ok? Até tenho notícia de uma audiência que está acontecendo aqui na comarca de Cabo Frio, da tentativa de homicídio em relação ao Nilson, tá? Que ainda está correndo aqui a 50 metros no fórum de Cabo Frio. Obrigado, Lulu. Sua participação na manifestação foi muito legal. Então, cliente GAS, aqui a live é referente a Rental Coins, mas em relação ao Glideson, o óculos está legal, né? Ele está ficando fraco. Eu vou te chamar Tássio, ok? Eu estava até há poucos segundos negociando a participação do Francis. Eu ainda estou aí na expectativa dele entrar. Tá? Eu vou fazer os convites e vou ficar, tá? Esperando a entrada dele. Porque é uma grande oportunidade aqui de ele falar para os clientes dele num canal isento, tá? Num canal isento. E para ele poder falar, o Tássio falar também. Em relação, estão me perguntando da audiência do Gladson, está correndo ainda, faltam 4 testemunhas serem ouvidas, tá? Eu estou aqui com um olho no padre e outro na missa, ok? Mas ele tá faltando 4, ele não foi ouvido ainda. Não, ele não está aqui em Cabo Frio, está por videoconferência, ele continua lá em Jericinó. Boa noite, Marília, minha irmã. Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui vendo se o Francis aparece. Vamos dar mais um minutinho. Vamos dar todas as oportunidades. Eu sou uma pessoa, um advogado que entende que a judicialização é o último estágio. Porque quando você entra num fórum, tá? Quando você entra postulando algo no judiciário, é difícil de sair. Então, a questão aqui realmente é tentar resolver isso de uma forma mais tranquila possível para que todo mundo gaste menos. Está todo mundo aí sem receber há um bom tempo, tantos da GAS, que é um caso diferente. O Gladson fala, Thiago, desde que a audiência continue, porque tem 4 testemunhas ainda para falar, já tem 6 horas de audiência. Então, pode ser que a juíza pare a audiência. Mas agora é Rental Coins. Francis é o CEO da Rental Coins. A Rental Coins é uma empresa parecida com a GAS, mas que tem uma diferença. A GAS pagando foi paralisada pela justiça. A Rental Coins foi paralisada porque pararam de pagar. Quer dizer, ela funciona ainda, mas pararam de pagar. Tá? E o Gladson está preso e o Francis, eu estou dando a oportunidade dele aparecer aqui
para que ele possa, né, falar com seus clientes e explicar, porque eu estive lá e acabam acusando o Tássio. O Tássio fez uma live hoje falando em relação aos e provando, né, porque ele colaciona documentos, ok? Falando em relação a coisas que a Rental Coins e Interag faz. Então, eu convidei os dois para aqui, civilizadamente, como nós seriam 3 cristãos aqui na tela, para conversar de uma forma tranquila, cada um dando a sua posição. Então, eu vou ver aqui, que eu vou chamar quem tiver. Vou chamar o Tássio, deixa eu ver se o Francis pediu a entrada. Bom, ele não pediu a entrada, eu convido. Deixa eu botar um convite aqui para ele primeiro, dando todas as oportunidades dele aparecer. Eu vou botar até nos dois logins, dos 2 perfis dele. É Blaze Man. Eu nunca consigo botar nesse aqui. Só um minutinho, pessoal. Beleza. Bom, deixa eu botar no que eu sei. FVS. Bom, eu não sei porque que eu não consigo convidar. Tomara que ele não tenha me bloqueado. Tô deixando aberto para o Francis. Eu até falei com o Dr. Alan que se ele quisesse. Tudo bem? Oi, meu amigo, tudo bom? Boa noite. Como vai? Vamos aguardar o Francis, né? Deixa eu só pegar meu fone de ouvido aqui. Só tá, fica à vontade, meu irmão, para a gente esperar um pouquinho, porque é interessante que ele participe. Deixa eu ver aqui de novo. Eu não sei por que eu não estou conseguindo convidá-lo. FVS. Quando estamos bloqueados ou a gente não segue a pessoa, eu não consigo convidar, seria isso? Ou ele teria que me seguir? Ah, o meu convite não vai chegar, né? Não seria isso? Ele que tem que me chamar, né? Bom, peço que se o Tássio ou algum representante dele esteja vendo a live, que é uma coisa bem provável de estar acontecendo, que avise aqui nos comentários, tá? Que aí eu aceito aqui a participação, tá? Se ele tem que me seguir, porque meu perfil é aberto, tá? Porque o perfil tem que ser aberto, né? Eu tenho que seguir ele me seguir. Bom, vamos lá. Esperar só o Francis. Meu fone está descarregado, amigo. Você está me ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo bem. Eu nem costumo usar fone também. Então, tá? Vamos lá, Francis. Aqui a ideia, tá? A ideia é baseado nessa controvérsia toda e por eu ser um advogado que é a última situação é entrar na justiça. É o último passo, né? Eu trabalho assim, é a minha linha. Tá? Na quarta-feira, quando eu fui, eu não lembro, acho que foi na segunda-feira que eu tive a reunião com ele, passada, tá?
Ele me falou como é que estava a situação da Rental Coins. Eu pedi a ele uma prova, tá? Eu falei com ele que ele teria que me dar alguma coisa, porque eu estava lá de frente a ele, portanto eu já tinha dado algo a ele, que era a minha presença, e ele que teria que me dar algo em troca, tá? Que seria pelo menos uma prova de que haveria alguma possibilidade de liquidez dele pagar os acordos ou continuar pagando aqueles que continuariam na empresa, tá? Ele combinou de até na sexta-feira ele ia consultar o conselho da Interagro Rental Coins, ok, e me daria uma resposta. Realmente a resposta veio na sexta, dentro do prazo. E a resposta foi negativa. Isso quer dizer, não iriam trazer para a luz o que estava acontecendo. Foi o que eu solicitei a ele o tempo todo. Existe uma dívida, os seus clientes estão há meses sem receber. O mínimo que a empresa tem que fazer é trazer para a luz. Ó, tá acontecendo isso, eu tenho isso. Isso não foi feito, tá? Então, eu convidei ele e você para uma live para a gente bater esse papo, tá? Como os cristãos que somos, tá? Bater esse papo para que os clientes entendam o que está acontecendo, tá? Aqui só tem uma certeza, ninguém está recebendo. Eu tenho uma opinião sobre o acordo que eles estão fazendo, tá? Que eu vou passar daqui a pouco, depois de você falar, tá? Porque como ele, por enquanto, não chegou, tá? Então, a palavra vai estar com você, porque quando eu fui lá, ele acusa o Tássio. Então, porque aconteceu isso com o Tássio. Eu falei, tudo bem, tá? Então, vamos agora falar os dois, que é assim que se faz. Acusou aqui, o Tássio entrou e, mostrando documentos, falou como é que faz. Não é uma acariação, que isso seria um termo de uma audiência. Aqui não. Aqui é uma conversa. Então, 3 homens se reuniriam e conversariam para chegar a um denominador comum. Primeiro, para glorificar o nome de Deus, por causa do relacionamento. E depois, para o cliente saber exatamente o que está acontecendo. Então, Tássio, eu queria saber de você, agradecendo você ter de pronto, de primeira, tá? Aceitado o convite para essa live, tá? Para você falar o que você sente. Você já fez uma live hoje de manhã, né? Com documentos. É aquele binômio que eu falei para ele, que a gente aprende na faculdade de Direito no primeiro período. Alegar, provar, né? Bom, que só alegar não faz muita... É meio complicado. Alegar, provar é legal. E essa oportunidade eu dei para ele. Então, eu queria que você falasse um pouco, meu irmão, o que está acontecendo, por que os clientes não estão recebendo, se você sabe de alguma coisa, tá? Para as pessoas entenderem. Então vamos lá, boa noite, Dr. Jefferson, obrigado por ter me convidado. É importante que você está me dando um espaço de voz aqui para as pessoas entenderem o que aconteceu, pelo menos da minha parte, né? Eu fiz uma live hoje pela manhã, inclusive na minha live eu usei muitos conceitos que você me ensinou na área do direito mesmo. Eu quero deixar claro que eu não quero fazer exercício ilegal da profissão, eu não sou advogado, eu não quero dar conselho jurídico, eu só quero dizer para as pessoas o que aconteceu. Isso eu posso falar porque eu trabalhava na área comercial da empresa e eu posso dizer o que aconteceu, né? Como eu narrei hoje, eu quero aqui narrar de forma rápida para vocês. A empresa surgiu em 2018 como Intertrader, era uma exchange de criptoativos e tinha um contrato de aluguel de criptoativos. Inclusive, nesse contrato era aceitado a lei do inquilinato. Depois, em abril de 2019, surge uma outra empresa que é Interage, e a Intertrader que ficou só como exchange, e a Interage ficou trabalhando com não mais aluguel, mas cessão temporária, que tem o mesmo sentido, mas não é mais lei do inquilinato, já é um outro dispositivo legal. Surgiu a instrução normativa 1888, ali em maio de 2019, onde a instrução normativa não autoriza, porque a Receita Federal não tem função de autorizar nem de legislar, mas ela diz que ela reconhece a atividade de aluguel de criptoativos como uma atividade que deve ser declarada. Logo, se deve ser declarada, subentende-se que é uma atividade ilícita, né? Enfim, você mesmo
tem ensinado sobre o ordenamento jurídico, sobre a pirâmide de Kelsen, etc. Então, nessa instrução normativa 888 fala sobre a sessão temporária. Aí essa sessão temporária, essa instrução norma 888, doutor Jefferson, ela previa que a exchange de criptativo deveria reportar à Receita Federal de forma tempestiva e mensal a identidade do cliente que possuía aquela carteira de criptoativos e que deveria enviar todos os meses reports de toda a movimentação desde quando ele chegou. E isso feria o princípio do criptoativo, que é o anonimato, que é a privacidade. Então, quando nós fizemos isso, quando a Receita Federal propôs isso, a empresa criou uma outra exchange, que foi a Rental World, e essa Rental World ela seria uma exchange internacional para os clientes que não queriam continuar na exchange nacional com suas informações sendo enviadas de forma deliberada. Depois, a própria Receita alterou, reconheceu de que era leonina aquela exigência, a própria Receita alterou pela Instrução Normativa 899 e desobrigou. Quando ela desobrigou, surgiu a Rental Coins Nacional. Então ficou Intertrade, que como exchange de criptoativos, Interage virou empresa que trabalhava com franquias e a Rental Coins era uma empresa de aluguel de criptoativos. Esse ficou o conceito montado. Em outubro de 2019, nós contratamos uma especialista em franqueadora e nós submetemos a Associação Brasileira de Franchise, a COF, o Circular de Oferta de Franquia, para tornar a Interage numa franquia. Fomos aprovados em fevereiro de 2020. Daí, naquele momento, era um momento de início de pandemia. E o que é que a gente falou? Olha, nós precisamos oferecer garantia. As pessoas precisam de segurança. Se a empresa quer crescer, ela precisa pegar o lucro que ela teve, investir em mobilização para mostrar a boa-fé. Porque o mercado estava muito louco. O mercado de criptoativos despencou para 3 mil e poucos dólares, o Bitcoin, aquela loucura de pandemia. Daí, Francis apresentou um imóvel que valia 80 milhões de reais, assinado por 2 engenheiros. Inclusive, um desses engenheiros, ele é irmão do advogado do Francis, doutor Alan, que você conhece. Não estou falando que isso é ruim ou bom, só estou trazendo informações para vocês. Não quero fazer juízo de valor. Ele era irmão do Alan e ele faz uma avaliação de que aquele imóvel vale 70 milhões e o Francis apresenta esse imóvel como garantia, né? O Francis apresenta esse imóvel como garantia, oferecendo esse imóvel um contrato de garantia imobiliária ali, no valor na casa dos 80 milhões. A empresa dá um boom em relação a isso, e de fevereiro de 2020 até fevereiro de 2021, a empresa rompe a casa dos 500 milhões de reais, chegando a quase 1 bilhão de reais sobre custódia de criptoativos. Em 2021, as coisas começaram a ficar muito estranhas. No começo de 2021, eu descobri que Francis estava trazendo para reuniões fechadas na empresa sem o meu consentimento, sem a minha informação, pessoas que estavam com mandado de prisão, pessoas que estavam em liberdade provisória, pessoas que estavam com mandado Interpol. E eu comecei a discutir com eles que aquilo não era necessário, que a gente não precisava daquele tipo de gente vendendo a empresa, porque a empresa estava crescendo sem precisar daquela galera. Ele não precisava daquilo. A gente começou a ter alguns conflitos. Em mais ou menos março ou abril de 2021, Guilherme Grabaschi, que era o diretor da Compralo, esse Guilherme Grabaschi, ele é um menino fantástico, ele trabalhava na Compralo, e esse menino, ele sofreu um atentado de morte na porta da empresa. Uma tentativa de assassinato, esse menino até hoje tem sequelas sérias, um menino de Deus, assim, fantástico, não tenho que falar do Guilherme, e ele sofreu esse atentado na porta da empresa, e eu comecei a questionar o que estava acontecendo, né? Porque imagine, doutor, você ter um colega de trabalho que sofre atentado na porta da sua empresa. Ninguém vai achar isso normal. Ninguém vai achar. E a gente não sabia o que acontecia, por que aquilo tinha acontecido. Logo depois, 3 ou 4 meses depois, teve uma operação do DIC, Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos de São Paulo, lá na casa do Francis e também na empresa. E foram mais de 8 viaturas, 6 viaturas de polícia fechando a rua, fechando a empresa, levando material, invadiram a casa do Francis. Invadiram não, né? Eles adentraram a casa do Francis com mandado judicial, obviamente. E aí eu perguntei ao Francis, cara, o que está acontecendo? E ele falou, não tem nada a ver com Rental Coins, não tem nada a ver comigo, é um funcionário meu que trabalha comigo. Eu falei, cara, mas por que o funcionário seu recebe um mandado e os caras estouram sua casa e estouram a empresa? Por que não foi na casa dele? Não faz muito sentido isso para mim.
E aquela operação começou a me preocupar, e daí a gente começou a descobrir uma série de coisas, inclusive de que meu nome estava sendo colocado como fiador sem o meu consentimento. Então eu descobri que meu nome estava sendo usado como fiador sem o meu consentimento desde abril de 2021, e isso me deixou muito frustrado, muito triste. Eu entendi a maldade do que estava sendo construído. O e-mail que foi usado, Dr. Jefferson, me colocando como fiador nos contratos, na DocSign, SecSign e ClickSign, é o mesmo e-mail que o Dr. Alan usa para assinar os processos judiciais que ele faz acordo e que ele entra como defesa do Francis. Então, eu não sei se foi o Dr. Alan, não sei se foi o estagiário dele ou outra pessoa que tem acesso, não sei como funciona isso na advocacia, mas é o mesmo e-mail que assina os processos, é o mesmo e-mail que falsificou a minha assinatura, que praticou a falsidade ideológica, que me colocou como fiador em contrato sem o meu consentimento, sem a minha informação. E isso, para mim, cara, foi muito frustrante. E daí eu entendi que não dava mais para trabalhar na empresa. Na época, eu montei a Associação dos Franqueados, gastei 40 mil reais no meu bolso. Até hoje, essa associação não me remunerou, não me devolveu esse dinheiro. Esses franqueados depois se associaram ao Francis. A diretoria ali dessa associação se aliou ao Francis. Não está nem aí por interesse dos seus clientes, você me perdoa, eu tenho que ser muito franco. Eu saí dessa associação, não recebi esse dinheiro, mas eu acredito que a associação é um caminho para as pessoas que não têm recursos para entrar de forma individual com os advogados, foi por isso que eu fiz isso. E o que é que aconteceu? Eu saí da empresa em outubro, em novembro ele parou de pagar as pessoas. Daí ela alegou uma auditoria que não estava pagando, porque estava auditando o tempo que eu trabalhei lá dentro. Essa auditoria, ela até hoje não foi assinada por um profissional de fora. Nós sabemos que para uma auditoria ela ter validade, ela precisa ser assinada por um auditor, por um advogado, por um grupo de advogados ou empresa que faz auditoria externa. Nessa auditoria, ele achou que provas, entre aspas, de que eu tentei sacar 23 mil reais e não consegui. Detalhe que essa é a única acusação que ele faz contra mim, entendeu? Que eu tentei sacar 23 mil reais e não consegui. Só que, para isso, ele apresentou provas fraudulentas, inclusive provas que contêm VPN. A promotoria já se posicionou em relação a isso, já negou o pedido de instauração criminal e cobrou dele que ele prove o que é que ele fez com essas provas, como é que ele obteve provas usando o sistema de VPN. Então, ficou muito claro ali de que havia uma má-fé no sentido de produzir provas falsas para me acusar de algo que eu não fiz, né? Só que ele espalhou, você deve ter ouvido isso, Dr. Jefferson, lá em Curitiba, ele espalhou que eu roubei 200 milhões, 60 milhões, 1 bilhão, não sei quantos milhões, mas no processo criminal, que é o lugar onde ele deveria me acusar, o há de convir comigo, ele disse que eu tentei sacar 23 mil e não consegui. Essa foi a acusação dele. Inclusive, ele conseguiu, infelizmente, ele conseguiu colocar esse processo em segredo de justiça, porque era a forma que eu tinha para mostrar para vocês quem era Francis e tudo que ele estava armando, confabulando. Só para deixar claro para vocês, eu tenho hoje uma certidão de cartório assinada pelos donos da empresa de que eu nunca fui fiador, de que eu nunca tive acesso à senha do TI, de que eu nunca tive acesso ao financeiro da empresa, de que eu nunca tive acesso ao jurídico da empresa, de que eu nunca tive acesso aos traders da empresa. Eu tenho essa certidão em cartório, é um documento público, e ele nega isso. E hoje, quando as pessoas vão requerer uma ação, Dr. Alan diz que não vai pagar porque um funcionário assinou como fiador sem ser fiador, sendo que foi ele que colocou esse funcionário sem o consentimento do funcionário como fiador. Ou seja, ele cria um vício do contrato e depois ele usa esse vício que ele criou para defender o cliente dele em um processo lá na frente. Então é uma situação muito suja, é uma situação assim, terrível. Eu tenho vivido assim, dias difíceis, mas eu vou continuar na luta para que as pessoas saibam o que aconteceu. E eu agradeço a você porque você tem trazido uma lucidez sobre o que ele está propondo de acordo e reestruturação, porque como é que você vai propor uma reestruturação onde você exige do cliente abrir mão de todos os direitos dele, onde você exige do cliente abrir mão de todo o direito que ele tinha do contrato anterior, onde você desconfigura, entendeu? Onde você desconfigura o contrato de locação, trazendo um contrato financeiro, onde a pessoa não tem mais o direito de receber o creditativo e sim agora dinheiro por isso. Então está muito claro que o que ele quer é se livrar da acusação de apropriação indébita, para que ele crie agora, através de
influências, etc. Novas pessoas colocando dinheiro de negócio para pagar as pessoas que estão sem receber. E para mim isso não é certo, para mim isso não é justo. Doutor Jefferson. Isso é pirâmide e esquema Ponzi, né? Se for assim, desta maneira, né? Tássio, eu estou olhando aqui toda hora porque estou dando a oportunidade do Francis entrar, tá? Estou olhando aqui. Me diz uma coisa. O que você acha, ou se você acha, que aconteceu para que a Interag, tá? A Rental Coins, parasse de pagar os clientes? O que de fato você acha que aconteceu? Quando eu estava trabalhando na empresa, a empresa estava com 1,4 bi sob gestão. Doutor Jefferson, não se gasta 1,4 bi. É impossível você gastar 1,4 bi. Você pode transformar esse 1,4 bi em bens ou direitos. Mas você gastar com serviço 1,4 bi é impossível. É impossível você conseguir transformar isso em gasto de bens e serviços. Você pode transformar isso em bens, ainda que bens sem liquidez, ou em direito. E daí uma das coisas que eu tenho falado é isso. Cara, se você transformou em bens e direito, reconhece que você fez isso, vem à tona, diz o que você tem na mão, incorpora isso no patrimônio da empresa e segue o seu negócio. É isso que eu tenho proposto, tá? O que é que eu penso? Como hoje eu sei que meu nome está sendo usado como fiador desde abril do ano passado, sem a minha autorização, está muito claro que desde abril do ano passado eles já estavam pensando em fazer o que eles fizeram agora. Eles só não contavam que eu ia descobrir isso antes e que eu ia me posicionar antes deles pararem de pagar. Mas, então, se eles estavam com 1,4 bilhões de reais em gestão, para onde que foi esse dinheiro? Então, eu não sei. Isso aí é uma coisa que a gente tem pedido para entrar com ação criminal, para que as pessoas que entrarem em ação criminal, para ver se o juiz manda bloquear tudo, né? Manda talvez um mandado de prisão preventivo, para ver se a gente para e descobre onde é que está o fluxo desse dinheiro. Ou uma quebra de sigilo fiscal, uma quebra de sigilo bancário, para a gente entender o que aconteceu com isso. Eu não sei se está em criptoativos, eu não sei se está em bens de outras empresas, eu não sei. Eu sei que foram achadas outras empresas vinculadas a ele com patrimônio, mas a Interag e Rental Coins estão com as contas zeradas e sem patrimônio. Como é que uma empresa que chegou a ter 1,4 bi de gestão tem suas contas bancárias zeradas e sem patrimônio? Como é que os sócios dessas empresas têm suas contas bancárias zeradas e sem patrimônio? Então, assim, não dá para acreditar nisso. Onde é que foi parar esse dinheiro? Essa é a minha pergunta hoje, entende? Então, ele me falou, o Francis, que a empresa entrou em uma auditoria. Eu até pedi a ele assim, por favor, me entrega o resultado para eu poder analisar. Ele até falou que não estava pronto. Aí eu até questionei, como que você está repactuando com o pessoal se a auditoria não está pronta? E se a auditoria disser que você não tem como regularizar mais a empresa? Como é que ficam esses acordos? Então, meu Deus, estou com o Francis na cabeça, que toda hora eu estou vendo aqui para ver se ele aparece dando a oportunidade, tá? Você acha que nessa conjuntura que está a empresa, ele consegue reverter esse quadro? Eu acho que é possível reverter esse quadro. Eu não sei se é possível voltar a ter competitividade econômica. Por quê? Porque ele deu 8 prazos, ele descumpriu todos os 8 prazos, inclusive o prazo que ele deu para você, ele descumpriu, ele tem descumprido todos os prazos. Então, eu não sei se ele volta a ter competitividade econômica, mas eu acredito que se ele pega todo o patrimônio e ele pega esse patrimônio e incorpora em uma empresa que é a Compralo ou a Rental Coins, e daí ele emite tokens de equity dessa empresa, eu estou dando aqui uma solução. Ele pega todo esse patrimônio, ele tem iate, tem helicóptero, tem avião, tem mansão, coloca tudo no nome da empresa. Colocou tudo no nome da empresa, repactua com um token dessa empresa. E daí ele vai criar um token dessa empresa que tem lastro, porque uma das coisas que eu quero deixar claro
é que o token da BRCP, da Compralo, era um token lastreado em uma empresa real, uma empresa que existia, que tinha aplicativo, que funcionava e etc. E era 50 milhões de reais. Ele mudou a rede Ethereum para a rede Tron, e quando ele mudou de rede Ethereum para a rede Tron, ele emitiu, ao invés de 50, ele emitiu 250 milhões de reais. Então, se ele pega esses 200 milhões de reais que ele tirou, que ele criou do vento, e coloca isso no capital social da Compralo, ele está dizendo para mim, Tássio é um babaca, eu sou o cara. Faça isso, eu quero estar errado. Eu quero que ele pegue esses 250 milhões e coloque no capital social. No capital social só não, no patrimônio. Não adianta capital social de limitada que ele inventa, né? Tem que comprovar patrimônio, balanço patrimonial, DRE e etc. Se ele faz isso, ele está mostrando para todo mundo que ele está falando a verdade. É uma solução. Então, assim, se ele faz isso, para mim é uma solução da empresa não falir. Só que aí a minha pergunta, será que ele quer que a empresa continue? Ou será que ele quer que a empresa entre em recuperação judicial? Porque, para mim, todas as atitudes dele mostram que ele está desejando uma recuperação judicial, que ele está desejando uma ação de falência. Para quê? Para que ele tenha justificativa de dizer, olha, eu queria pagar vocês, mas eu não consegui porque Tássio criou um FUD no mercado aí, que ele criou um absurdo e as pessoas agora não acreditam mais na empresa, eu não quero pagar vocês. Como ele tem dito, ele fez uma reunião, levou várias franquias para a empresa esse final de semana, e ele falou que, eles falaram lá que a empresa não estava conseguindo arcar porque eu criei um pânico, e não é verdade. A primeira vez que eu me posicionei publicamente foi em fevereiro. Ele já vinha sem pagar, doutor Jefferson, desde novembro. Então, assim, eu demorei dando prazos para ele, para que ele se posicionasse. E os avisos que eu dei a ele na internet para ele se posicionar, ele colocou no processo criminal contra mim, dizendo que eu agi com... Não foi ameaça, foi... esqueci o termo agora. Mas como se eu estivesse ameaçando ele. Entendeu? E não é verdade. Eu estava dizendo, cara, mostra onde é que está o dinheiro. Se está em Bitcoin, se está em Ethereum, onde está? Mostra a carteira. Deixa as pessoas saberem onde isso está. Por que some assim? Então, assim, ele chega e fala, olha, você, Tássio, roubou. Cadê, então, as provas? Por que você não entra com ação criminal contra mim? Por que você não chega lá e mostra tudo isso? Não foi nem intimidando, foi outro termo. Extorsão, dizendo que eu estava extorquindo ele. Isso não é extorquir. Cobrar não é extorquir. Uma coisa que tem contrato, que é um direito. Então, assim, respondendo a sua pergunta, para mim, há uma forma dele recuperar a empresa dele. Se ele pega todo o patrimônio que está espalhado no nome de laranja, se tiver, não quero fazer acusação no juízo de valor, mas se ele tem patrimônio no nome de laranja, de testa de ferro, recupera tudo isso, coloca no patrimônio da empresa, mostra o que ele tem. Eu tenho certeza que as pessoas vão acreditar nele. As pessoas não querem acreditar em mim. Elas não querem me ouvir. O que eu falo não é uma verdade boa nem gostosa de engolir. Elas querem mostrar que a empresa existe. Agora, olha o que ele fez. Em novembro do ano passado, ele encerrou uma empresa chamada Upper, que ficava em Londres. E essa empresa, era o lastro da moeda Upper. Ele encerrou a empresa chamada MoviePay, que era o lastro da moeda BRMV. O imóvel que ele deu como garantia nos contratos de garantia imobiliária nunca foram dele. E esses imóveis estavam na plataforma, com 2 engenheiros assinando e validando esses imóveis. Esses imóveis nunca foram dele. A gente já foi no cartório lá de São José dos Pinhais, já puxou. Então, aqueles 80 milhões de imóveis nunca foram dele. Como é que alguém dá como garantia um imóvel que nunca foi seu? O seu advogado, doutor Jefferson, sabe que isso é fraude. Como é que eu vou oferecer como garantia um imóvel que nunca foi meu? Entende? E ele garantiu isso, ele colocou no sistema. Então, quando o franqueado da Interage vendia o contrato da Rental Coins, ele vendia o contrato que tinha garantia imobiliária, assinada por 2 engenheiros e pelo advogado dele. Então, eu quero dizer que a equipe da Interage, entendeu? Que os funcionários não têm culpa. Não tem culpa. Os funcionários da empresa não têm culpa. Os franqueados não têm culpa. Franz precisa dizer o que é que ele fez com o dinheiro. É só isso. Ele precisa dizer o que ele fez com o dinheiro. Entendeu?
Tássio, por exemplo, você deu a ideia, né, que se tiver bens, se tiver automóveis, lanchas, helicópteros, que é uma hipótese, né, vamos colocar assim, para ele lançar um novo token, as pessoas passariam a confiar. Se você sabe que esse token foi lançado, mesmo com todos esses lastros aí possíveis, com mesmo que tudo que já aconteceu, oferecimento de bens em garantias que talvez possam não ser deles, você compraria esse token dessa empresa? Eu não compraria. Eu como cliente novo não compraria, mas eu como cliente já estando dentro da empresa conseguiria dormir. Porque eu pelo menos saberia onde é que estava o meu dinheiro. O problema é que os clientes hoje não estão dormindo. Hoje pela manhã eu fui acordado com uma ligação de alguém que estava para cometer suicídio. Eu tenho prova do que eu estou falando. Um pai de família, batalhador, um homem honesto, digno, que perdeu todas as suas economias e dos seus amigos, que foi abandonado pela esposa e pela filha, porque ele conhecia o Francis de olhar no olho, ele convivia na mesma cidade que o Francis, ele estava na mesma mesa. E esse homem perdeu tudo. E hoje ele me ligou pela manhã pensando em cometer suicídio. Então, se essas pessoas pelo menos soubessem onde está o dinheiro dela, o desespero seria muito menor. E essas pessoas conseguiriam ter uma noite de sono. Entende? Elas teriam paciência para receber o dinheiro dela. Elas abririam mão dos aluguéis em atraso e a partir de agora receberiam, que eu acho justo isso. Olha, gente, aconteceu um caos, abre mão dos aluguéis em atraso, vamos começar a receber a partir de agora, vamos diminuir o valor do aluguel, vamos parcelar, mas para isso ele precisa apresentar o dinheiro. Não dá para ele querer fazer isso sem as pessoas saberem o que ele fez com o dinheiro. Aí contratou um novo diretor comercial, um cara extremamente sério, competente, só que esse cara não vai fazer milagre sem dinheiro em caixa, Dr. Jefferson. Não vai. Não vai. É querer convencer as pessoas a comprarem esse negócio agora, nesse momento, é insanidade. Querer convencer as pessoas a comprarem uma moeda que ele dá um espirro e fabrica 100 milhões dessa moeda sem apresentar lastro, é insanidade. E os franqueados que insistem em agora vender isso são insanos, são irresponsáveis. Eu acho que é o momento da empresa simplesmente parar. Olha, está aqui o patrimônio. Se é 200 milhões, se é 300 milhões, ele precisa dizer que tem. Se não tem tudo, se perdeu no trade. Porque assim, se você faz uma operação errada, você perde. Trade é risco. Ele precisa. Só que essa operação, isso é uma coisa muito importante. Olha, eu perdi dinheiro no trade. Perdeu? Cadê o log da operação? Cadê a comprovação que você perdeu dinheiro no trade? Ponto. Eu acho que não é que as pessoas ficariam felizes, mas pelo menos o desespero diminuiria. É como você tem um parente que é desaparecido, para mim é a mesma sensação, e você nunca encontra esse parente. A família deseja pelo menos que se ache o corpo para fazer um enterro digno. Você consegue me entender? Pelo menos ela sabe, o dinheiro está aqui. Está aqui a situação. É pior do que você não saber o que aconteceu. Isso corrói a mente das pessoas, isso destrói a mente das pessoas. Então, uma das minhas sugestões, Tássio, foi essa. Eu falei com ele, Francis, por que você não coloca isso tudo na luz? Por que você não faz uma live para os seus clientes e fala o que realmente aconteceu? Porque enquanto você mantiver isso na escuridão, a escuridão é do diabo. A luz é de Deus. E confesse seus pecados aos seus irmãos que você alcançará misericórdia. As pessoas vão querer justiça, mas você vai alcançar misericórdia. Porque realmente, foi o que eu falei para ele, o que você está falando para mim não está batendo. Direito é bom senso. Você tem que ter bom senso. Isso não está parecendo que vai acontecer. Nenhuma empresa até hoje que parou de pagar voltou. E eu perguntei para ele, qual é o seu diferencial para ser o primeiro a voltar? Então, a gente está numa situação complicada. Tá? Eu vou aqui até reafirmar para o Francis, né, que ele não está entrando, ele não está solicitando a entrada. Então, eu vou dar a oportunidade de, se ele quiser, em um outro dia, fazer uma live só com ele. Estou dando mais uma oportunidade dentro do meu princípio que judicialização é o último passo.
Tem colegas que entendem que é o primeiro passo. Amém, direito é subjetivo. O meu não, é o último do último. Entende? Então eu estou dando a oportunidade que em um outro dia ele venha e fale, porque a situação está complicada. Esse termo de acordo que ele fez, ou jurídico, quem seja, no meu entendimento, é vergonhoso, é esdrúxulo, retira todo e qualquer direito dos clientes, chega a ser uma falta de respeito. Entende? Porque no meu humilde entendimento, ele inviabiliza até uma execução do acordo, porque ele não dá prazo, porque ele diz que na liquidação, pressuposto, tem que liquidar. Se não houver a liquidação, o acordante aqui, ele vai ser notificado quando liquidar. Olha aí, cadê o prazo? Aonde está o prazo? Ele tira a oportunidade de você levar a juízo, porque ali você se compromete com ele aí para a Câmara de Arbitragem de Curitiba. Então, claro que isso a gente pode discutir no tribunal, mas aí é mais uma preliminar. E se o juiz não aceitar? Você teve esse custo e vai voltar para o arbitral. E como é que é essa Câmara Arbitral aí? Que a gente não sabe como é que vai ser. Entende? Fora outras situações que tem aqui, que isso eu vou ainda conversando com o pessoal em outros vídeos. Tá? Por isso que eu estou dizendo, Francis, Rental Coins, a gente está te dando a oportunidade de resolver sem precisar de judicializações, porque já existem milhares de ações em relação a isso. Eu estava vendo pelo Brasil inteiro muitas e muitas ações. Quer dizer, as pessoas vão entrar nesta fila das ações e provavelmente o sucesso vai ser apenas um papel dizendo que você tem direito e você vai botar esse papel na parede porque ele não vai servir para nada. Claro que existe, na minha interpretação, o artigo 168, parágrafo 1º, inciso 1º e 3º, que é da apropriação indébita, com 2 agravantes, que cada um tem esse direito hoje. Assinando esta repactuação, cai por terra esse direito. As pessoas têm medo de ser presas e não de ficar devendo. Essa é a grande questão que tem que ser analisada. Para quem assinou para continuar na empresa, só diminuir o rendimento, nada disso se aplica. Tá? O que se aplica aqui é para esta pactuação. Porque eu entendo que não existe nenhum diferencial na Rental Coins que leve a gente entender que ela vai voltar a pagar ou que ela vai cumprir o compromisso com os clientes que ficaram. Que até a solução que você apresenta, Tássio, é referente a se a empresa tiver bens. É o que a gente não consegue localizar aqui. Entende? Então, assim, estamos hoje numa sinuca de bico, falando aqui pelo Rio de Janeiro, tá? Onde estão repactuando, dando quitação geral. Tipo assim, ó, o problema é daqui para frente. E depois você cai em um limbo jurídico, tá? Que só pessoas que gostam de vender serviços jurídicos vão dizer que você vai conseguir. Porque se não for assim, vai ser muito difícil. Que aí você vai ter o seu dinheiro morto, que não vai reviver, tá? Mas você vai ter que buscar justiça. Só que essa justiça, ela não vai vir em forma de dinheiro. Ela vai vir talvez em forma de prisão, que não é uma coisa que eu quero. Eu não quero que ninguém vá preso. Eu quero que as pessoas simplesmente paguem. Paguem aos seus clientes. E todo mundo vai viver feliz. É o que eu falei com ele. Devendo dinheiro não pode fazer lua de mel fora do país. Nem casamento de luxo, né? Se você tem que casar, né? Parar de enganar a noiva, enrolar a noiva, casa e faz a lua de mel na casa da sogra. Quando você pagar todo mundo, aí sim você faz a sua luazinha de mel, a noiva merece, amém. Só que então são procedimentos que vão corroendo qualquer possibilidade de confiança para essa diretoria que está hoje na Rental Coins. Mesmo assim, eu ainda continuo na tentativa, tá, de construir essa ponte
para que as coisas sejam solucionadas com verdade. Chega de mentira. Chega de falar que está ajudando e não está ajudando. Entende? Verdade, botar a verdade para fora. A verdade liberta. Eu acredito que ele esteja numa prisão hoje, uma prisão espiritual. Então ele tem que se libertar disso. Mas ele só vai se libertar quando ele falar a verdade para os clientes. E eu dei essa oportunidade dele estar aqui. Ele não aceitou. Vou dar outra oportunidade de ele estar só comigo, se ele quiser. Estou dando meu humilde e pequeno canalzinho aqui para falar isso para os clientes. Entende, meu irmão? Eu vou dizer para você, só para você entender o que eu estou falando, as pessoas me perguntam assim, por que você não vai tocar a sua vida e deixa a gente em paz? Por que você não cala a sua boca? Eu vou dizer para vocês o que eu continuo falando. Agora, em fevereiro, eu tenho essa prova. Um cliente colocou um imóvel de 2 milhões de reais em uma agência de Santa Catarina. Ou seja, ele pegou o patrimônio da família dele. Estou falando em fevereiro, doutor Jefferson. Fevereiro. O cara sem pagar novembro, dezembro, janeiro. Em fevereiro, pegaram uma pessoa que não tinha informação e pegaram o imóvel dele de 2 milhões de reais. O que essa agência de Santa Catarina fez? Pegou o saldo dos clientes mais próximos que estava para receber, o saldo dos franqueados mais próximos, fizeram um mutirão, levantaram dinheiro, botaram o imóvel daquela pessoa em um consórcio no nome deles e deu um problema para um cara. Esse cara não vai receber. Uma hora dessa, um imóvel de 2 milhões, você consegue me entender? Aí outra coisa, tem franquias, eu vou falar aqui da Bahia, onde o cara, ele está chamando os franqueados, porque eu já me posicionei, chamando os micro franqueados e montando uma outra franquia, porque alguns micro franqueados corruptos se permitem continuar vendendo a empresa numa situação como essa, e ele arregimentou esses caras para criar uma agência nova na Bahia e continuar vendendo para os clientes aqui na Bahia como se nada tivesse acontecido. Vocês acham justo? Será que eu estou sendo maluco? Uma empresa que não paga, uma empresa que não tem informação, onde o dono somente, todos os prazos são descumpridos, tudo isso está acontecendo e vocês querem colocar mais dinheiro de novos clientes? Será que só eu que não estou percebendo isso? Será que é só eu que estou achando isso estranho? Será que é só eu que não acho que isso é certo? Eu acho que uma empresa séria, num processo de reestruturação, o que ela faz? Ó, estamos com um problema, estamos em auditoria. O que é que faz? Interrompe as entradas. Enquanto essa auditoria não terminar, ninguém coloca mais dinheiro. Flávio Pessato não é dono da franquia de Salvador. Tá? Ele agora, se está negociando com a franquia de Salvador, digo para você, ele não é dono. Essa negociação, se ele está acontecendo agora, ele está fazendo isso diretamente com o França, contra o meu consentimento e contra a minha vontade. Não é certo. Eu digo a você, cliente que está me ouvindo, você franqueado, coloque a mão na cabeça, na consciência e não aceitem colocar mais dinheiro em uma empresa que não paga as pessoas, que não dá informação, onde a pessoa... Gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Será que é eu que estou ouvindo demais? Será que é eu que estou vendo demais uma empresa que não paga desde novembro, auditoria... Não apresenta auditoria, mentiras em cima de mentiras, todos os prazos descumpridos. Como é? Só por uma coisa eu vou dizer para vocês. Só uma coisa. Onde está o patrimônio da empresa? Como é que uma empresa desse tamanho está com todas as contas zeradas e sem um patrimônio no nome dela? Sem um imóvel, sem um carro, sem nada. Vocês não acham isso estranho? Vocês não acham isso estranho? Que uma empresa desse tamanho esteja zerada de patrimônio, zerada de caixa? Todos os juízes, quando mandam as ordens de arresto, não acham nada. Não acham nada. Aí conseguiram fazer em outras empresas, levantar alguma coisa e outra. E, até hoje não apresentaram quem são os auditores. Eu vou te contar o último absurdo aqui. Tá? O último absurdo. No processo que ele fez contra mim agora, a promotora pediu a ele que ele comprovasse as provas que ele produziu. Sabe o que ele fez? Ele assinou de caneta, se autotitulou um perito de informática, dizendo que aqueles documentos eram válidos. Esse é o nível de absurdo que você não sabe. Infelizmente, o processo está em segredo de justiça, eu não posso mostrar o print para vocês. Porque o meu desejo era mostrar tudo isso publicamente. Mas o seu advogado não pediu para retirar o segredo? Já pediu. Qual foi o fundamento? Já pediu, mas o juiz não autorizou. Já pediu, mas o juiz não autorizou.
Porque é importante que esse processo seja público para que os outros juízes tenham acesso. Porque a gente tem muita fundamentação lá, tem muito documento lá. Eu tenho a procuração, eu tenho uma certidão em cartório, eu tenho um acordo extrajudicial, eu tenho prints do Francis e do Alan assumindo que falsificaram a minha assinatura, me pedindo paciência para resolver. Eu tenho tudo isso lá. E eu não posso cortar. Mas você não pode mostrar o documento que está no processo, mas você tem esse documento fora do processo que não está no processo. Então, isso aí não está coberto pelo sigilo. O sigilo são das peças que estão no processo. Isso você não pode soltar. Mas não tem problema nenhum se você está. Se eu tivesse um documento desse que não entrou no processo, eu poderia mostrar. Não, isso ele tá anexado ao processo, né, o documento. Mas para evitar problemas, tá? É melhor não colocar. Eu vou, tá? Faltam 9 minutos para acabar, 1 hora que parece que tem de duração na live, não sei, tá? Eu vou dar a oportunidade, vou ver aqui se o Francis mais uma vez, não pediu. Vou dar a oportunidade ao Francis, tá? De marcar uma data essa semana, se ele quiser se dirigir aos clientes, considerando que o inocente, tá? Nos estudos de direito criminal, o inocente vem. O culpado se esconde. Não estou falando dele, estou falando de uma teoria, tá, de direito criminal. Então, o inocente, ele vem, ele vai, ele se defende, ele vem, ele apresenta. Então, eu estou dando mais uma vez a oportunidade ao Francis, baseado no princípio das soluções conciliatórias, das mediações que o novo Código de Processo Civil coloca para todo o universo jurídico brasileiro, a fim de desafogar o judiciário, porque o judiciário já está afogado, tá, com esses processos da Rental Coins, da Interag. Então, eu estou novamente requerendo ao Francis que fale aos seus clientes, ou na live dele, mas o problema é que o perfil dele é fechado, ou eu empresto o meu, que é um perfil aberto, como eu entendo que deva ser. Então, eu estou mais uma vez, Francis da Silva, por favor, vamos conversar e colocar isto a limpo. Vem para a luz. A luz é o lugar do cristão. Tá? A escuridão não é lugar de cristão. Cristão anda na luz. Então, vem para a luz com a gente, junto com os seus clientes, vamos resolver. Fale a verdade para os seus clientes, é só isso. Tá? Ninguém quer ninguém preso. Eu não quero. Eu quero que resolva, pague os seus clientes e que todo mundo fique feliz e tranquilo, cada um na sua, que compre suas criptomoedas, não importa. Mas essa situação não pode continuar, porque esta pactuação que propuseram é vergonhosa, tira todo e qualquer direito dos clientes. Não é assim que se trata os clientes. Assim eu entendo. Tássio, muito obrigado pela sua participação. Amigo, obrigado. Aqui, colocado aí o seu rosto. Clientes Rental Coins, vamos continuar nessa luta. Clientes GAS, ainda está acontecendo a audiência aqui no Tribunal de Cabo Frio em relação à tentativa de homicídio do Nilcinho. Então, a gente vai trocando essa ideia, tá? Meu irmão, um grande abraço. Meu amigo, obrigado. Eu só quero fazer aqui um pedido rápido. Eu quero pedir a você, franqueado, por favor. Você, franqueado, sem você, a Interage não teria acontecido. Eu não considero você um culpado, mas se a partir de agora você continua conduzindo o seu cliente a assinar essa reestruturação e que o seu cliente continue colocando dinheiro, você está agindo com irresponsabilidade. A falta de ação, ela é tão perigosa ou pior do que uma ação. A omissão é muito pior do que uma ação. Então, eu digo para vocês, se posicionem, porque a justiça vai cobrar de vocês como vocês se posicionaram ao descobrir tudo o que está acontecendo, tá? Então, quero colocar aqui que vocês coloquem a mão na consciência e não sejam irresponsáveis de expor o patrimônio de mais pais de família enquanto a empresa ela não é clara, enquanto a empresa não mostra onde está o dinheiro. E se esqueçam que eu existo, simplesmente peçam, cobra da empresa que o dinheiro dos clientes apareça. É a única coisa que eu peço a vocês. Coloque a mão na consciência, porque a justiça de Deus não falha. E se vocês não agirem em justiça, vocês serão cobrados.
Amém, pessoal. Um grande abraço, uma ótima noite. A live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, tá? E eu vou mandar o link aí pro pessoal. Um grande abraço, clientes Rental Coins, clientes, meus irmãos, clientes GAS. Ótima noite a todos. Obrigado, Tássio. Um abraço, amigo. Tchau, tchau.